Bom, o mundo apresenta atualmente uma crise a nível global. Agora, no sentido um pouco mais amplo, né? Porque crise, o mundo sempre está em crise, mas nesse momento agora já está confirmado que nem os países ricos conseguem dar solução para os problemas da sociedade. Isso se tratando de Europa, Estados Unidos, até Canadá, nós temos uma crise econômica, social muito grande nos Estados Unidos, né, que é a grande estrela dentro do mundo capitalista. A Europa também com problemas de sempre, né, de previdência, mecanização, desemprego. Então esse sistema civilizatório atual, apesar de ter um contraponto, né, mas é um contraponto entre aspas, que é a chamada Eurásia, China, Rússia, Índia, né, mas na verdade representam um outro campo do processo econômico, né, que tem ali uma certa disputa de mercado, né, com o mundo ocidental, que é o comandado pelos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, isso tudo é a mesma civilização. Quer dizer, a Eurásia, China, Rússia e Índia, não é uma civilização diferente do Ocidente, no sentido que nós estamos no mesmo tempo histórico. Então, existe uma crise global, uma crise civilizatória, que é mais do que uma crise cíclica, né? Porque se chegou à conclusão que dificilmente vai se dar solução para esses problemas humanos, né? Que passa pela previdência, que passa pela mecanização, que é uma evolução, né, da tecnologia, que vai obrigatoriamente desempregar, já está desempregando e vai desempregar muito mais. Então o mundo tem que apresentar uma nova forma de civilização, uma nova resposta para isso tudo. E os Estados Unidos, que é o grande ator desse processo imperialista, né, que determina toda a América Latina, que determina a Europa, né, que atende muito a um preposto americano, né, norte-americano, e o comando ideológico é praticamente no mundo inteiro, né? Porque até a influência americana se dá até nos países lá do Oriente, né? No Japão, na China, na Índia. Então o Império Americano ele tem essa preponderância, ao mesmo tempo uma crise muito grande, né? Uma crise, atualmente esse conflito, né, que nós estamos vivendo aí em 2023, guerra, tá lá, Oriente Médio, todo esse problema, que eu não vou entrar nesse ponto, mas por várias frentes, né, pelo problema econômico, pelo problema político, se demonstra a inviabilidade desse processo atual, da civilização atual. Mas o que também não significa dizer que o Império Americano está enfraquecido. Ele está em decadência sim, mas é um processo histórico. É uma coisa que é de longo prazo e bastante longo prazo. Então eu queria avaliar aqui o que é esse momento, né, com mais detalhes, em que se identifica uma crise, meio que se desmascara o sistema, mas isso não quer dizer que o Império Americano vai deixar de ter influência global no ano que vem e nos próximos 10 anos. Bom, para explicar isso, eu falei numa crise global, mas não é uma crise, não é aquela crise cíclica, né, que todo sistema tem, é uma crise realmente estrutural. O mundo inteiro ele tem que partir para uma nova forma de civilização que só vai se dar, evidentemente, a longo prazo. Processo de trabalho, de capital e trabalho, de forma de produção, de remuneração, de lucro, de condição política, né, de estrutura política, tudo isso vai ter que ser reformulado. E evidente que é um processo que vai se dar ao longo de muitas décadas pela frente, no mínimo, se não for de séculos. Mas, então, a percepção de que o mundo está num processo falido, isso é muito visível, isso todo mundo já viu, isso a imprensa comenta, qualquer analista aí mais ou menos qualificado, ele é capaz de escorrer isso sobre esse tema com facilidade. Mas conforme eu tenho escutado por aí que o Império Americano está em decadência, então está havendo enfraquecimento, tem os BRICS, tem não sei o quê. Então a coisa não é bem assim, né? O mundo está desmascarado, quer dizer, em termos de falta de processo, de condição, de oferta civilizatória, vamos dizer assim. Os Estados Unidos, como grande chefe de toda essa ideologia, né, o país mais forte do mundo, mais influente, ele está desmascarado, vamos dizer, dentro desse entendimento,
Mas isso não quer dizer que ele vai enfraquecer, perder esse poder de influência e de determinação até nas próximas décadas. É o que muita gente está achando e discutindo, não, a coisa está em crise, então o Império Americano está em declínio na nossa frente, e nós vamos ver rapidamente, é o que se dá a entender, mudanças nesse sentido de declínio da força do Império Americano. Eu acho que isso não se dá de jeito nenhum dessa forma. Acho que a força do Império Americano ela vai continuar inabalável ainda por muito tempo, apesar de já ter sido desmascarado que o sonho americano não existe mais. Para explicar isso, assim, fazer uma analogia, né, que eu acho que fica assim, interessante de fazer, a Idade Média caiu, nós tivemos o Egito Antigo, tivemos o Império Romano sucedendo, depois a Idade Média, nobreza feudal. Então toda a civilização ela é superada por uma outra em seguida, de muitos séculos e muitos séculos, e vem uma outra civilização que vai superando. Então essa civilização hoje, que é dominada depois da Segunda Guerra pelos Estados Unidos, ela apresenta o seu processo de falência. Mas o declínio é uma coisa, historicamente, demorado, né? A gente não consegue, de uma geração para outra, não consegue viver as consequências desse declínio. Então, para fazer aqui uma analogia, para entender isso um pouco melhor, o Don Quixote de la Mancha, do Cervantes, que é considerado o livro mais importante da história da literatura, né, foi considerado, ele fazia o que era o Don Quixote? 1600 foi escrito, e o Cervantes desmascarou completamente a sociedade feudal, criticando, né, os nobres, a igreja, né, e fez realmente uma grande, era um livro, uma sátira, né, e desmascarava toda aquela farsa medieval, né. O padre não era enviado de Deus coisa nenhuma, a igreja, né, o clero, o papa, os nobres eram, na verdade, promoviam a exploração da massa trabalhadora, que eram os pessoal escravizado lá nos feudos e tal. Então, em 1600 já se tinha uma reportagem muito clara do desmascaramento da sociedade. Já sabia que aquela sociedade medieval já estava falida. Mas a superação, a partir daí, de 1600, apesar de já se saber de tudo, está tudo reportado ali, até no Don Quixote, mas tudo indica que essa percepção já havia algumas décadas antes, né? Não quer dizer que só em 1600 fosse se entender isso. Isso provavelmente já vinha algum tempo antes. Então a Revolução Francesa, que foi em 1789, que efetivamente derrubou aquele império feudal, aquela civilização que já estava desmascarada desde os anos 1500, né? Na verdade levou em torno de 2 séculos para ser derrubada o sistema feudal. Então, o fato, esse exemplo aí mostra bem que, apesar de 1600, o Miguel de Cervantes ter feito uma radiografia e uma reportagem, vamos dizer assim, através da sua obra, desmoralizando e mostrando toda a farsa daquele sistema feudal, né, daquela civilização, ainda se precisou de 2 séculos para superar aquilo. Então, mesmo que o sistema americano, norte-americano, todo esse controle aí das grandes potências, né? Canadá, Estados Unidos, Europa, toda essa gama aí de controle econômico que se conecta, no final das contas, com China e Rússia, né? É tudo um grande circuito comercial, que eles trabalham, na verdade, uma grande parceria. Então, apesar de todo esse sistema estar muito desmascarado, não quer dizer que ele vai cair em pouco tempo. Então, a última experiência, que é essa do feudalismo, foram 2 séculos. Depois do desmascaramento assim, coletivo, vamos dizer assim, né, uma percepção coletiva de que aquilo era uma farsa, ainda 2 séculos para alterar alguma coisa. Então não é o fato de hoje, 2023, se saber que o Império Americano ele falsifica, o sistema capitalista que está embutido nisso tudo não oferece nenhuma alternativa de futuro, nem para as pessoas que estão chegando, nem resolvendo os problemas de quem já está aí há muito tempo. Isso não quer dizer que isso seja suficiente para derrubar o sistema. Então, fazendo aí uma matemática mais ou menos simples, eu acredito que esse Império Americano ele dura
conforme as coisas são estabelecidas, pela força que ele apresenta dessa ideologia, inclusive essa ideologia do capitalismo, talvez um século pela frente para a gente ver o enfraquecimento e a derrocada dessa atual civilização. Porque realmente os problemas são grandes, a força de manipulação, de comunicação, do controle militar efetivo assim, desse sistema que está aí é muito forte, muito duro. Então, pelo fato de a gente saber que o sistema é falido, de que o capitalismo é falido, de que a propaganda é toda enganosa, isso não é suficiente para se derrubar isso em 5 nem em 10 anos, a exemplo do que a gente já viu na história. Então, nós trabalhar com essa perspectiva que o Império Americano está caindo, como se fosse cair no ano que vem, ou já que daqui nos próximos anos nós vamos ver aqui o antigo terceiro mundo, a América Latina, tomar uma nova dimensão, saindo de um processo de exploração capitalista, isso, infelizmente, é muita precipitação, que provavelmente esse sistema de dominação, apesar de desmascarado, ainda vai levar muito tempo para ser realmente derrotado.